Boa tarde. Boa tarde. Bem melhor. Oi. Vocês estão ouvindo? Como é que é isso? Isso para mim é novo. Me falaram que é uma palestra silenciosa que eu falo aqui, vocês escutam aí para não ter que ficar gritando, para não gastar a voz. Antes da gente começar, quero agradecer o convite da Pharmaesthetics, Biogelis, para estar aqui no stand palestrando, trazendo um pouquinho da nossa experiência para vocês sobre riscos e complicações de preenchimento labial. Eu sou apaixonado com preenchimento labial. Há alguns anos atrás eu decidi que o foco da minha vida seria preenchimento labial. Eu tinha trabalhado muito com bichectomia, eu tinha ficado quase 3 anos só fazendo bichectomia. E olhando o mercado, o que eu gostava de fazer, eu decidi estudar mais, fazer todo o curso de preenchimento labial, ir em congresso, pesquisar, ler artigo, livro. E aí eu comecei a criar as minhas próprias técnicas e ter muita experiência ao longo do caminho. Hoje eu dividi mais ou menos assim. A primeira parte, eu vou mostrar um preenchimento labial um pouquinho mais avançado de uma paciente que deu tudo bem, não deu nada de errado. Vou falar sobre, na sequência, os principais erros cometidos quando se faz preenchimento labial. A ideia, a gente fala, né, para você aprender com o erro dos outros para não repetir isso. E na sequência, a gente vai mostrar um pouquinho de tratamento de necrose, vou falar de herpes labial, reação alérgica, ETIP, tudo que a gente tem visto hoje em dia de complicações com preenchimento labial. Quem aqui já faz preenchimento labial? O pessoal ainda está meio tímido. Quem aqui não faz preenchimento labial ainda? Só para eu saber. Perfeito, muito obrigado. A maioria já faz, mas está bem didático, eu espero, no final. A programação são 30 minutos de bate-papo com vocês, depois eu fico mais uns 10, 15, tirando algumas dúvidas aí que surgirem. Se tiver alguma dúvida ao longo do caminho, anotem. Eu mesmo, às vezes, eu não tenho esse hábito, e se na hora eu não anoto, não coloco em algum lugar, depois eu esqueço. E realmente, a dúvida é onde ele não teve uma sinapse, faltou alguma coisinha para concluir. E talvez se tiver essa dúvida pode te ajudar muito lá na frente. Deixa eu ver aqui, antes da gente começar. Alguém já teve alguma complicação com preenchimento labial aqui no grupo? Sim? Não vou te expor sobre isso não, mas é algo super comum. Ontem eu fiz um preenchimento labial, até subi nos stories, né? Era só preenchimento labial, aí virou olheira, toxina, teve outras coisas ali também. E no final, quando a paciente estava saindo do consultório, às vezes eu deixo na recepção a paciente e vou para uma sala ao lado. E estava com a minha equipe, estava com o Igor, a paciente. Aí ela começou a passar mal, a pressão começou a cair. Isso é uma intercorrência super leve. A maioria, quando está começando, o paciente tem simplesmente um edema e você já fica desesperado. O primeiro lábio que você faz, o segundo, você acha que vai necrosar. Mas tem alguns sinais que são patognomônicos de uma complicação mais séria. E o principal deles é dor. Uma dor intensa normalmente está associada a uma oclusão vascular. Além da dor, a isquemia. Está meio branco a região, está isquêmico. Uma manobra para a gente ter certeza de que não é só edema, não é anestesia com vaso, é a gente fazer vitropressão. Você fez, o sangue voltou ali, então já fica mais tranquilo. Falando de necrose, que eu acho que todo mundo tem medo de ter necrose. Eu vou mostrar uma só de lábio, né? Não dá tempo. Alguém já teve necrose labial? Não? Eu lembro da primeira hemorragia que eu tive com bichectomia, a primeira necrose que eu tive foi de nariz. Eu tive umas 10 de nariz, tive bastante, a gente fazia muito, dava muito curso de rinomodelação. Mas a primeira hemorragia que eu tive, eu achei que iam tirar meu CRO, iam me prender. Aí depois você vai criando estômago. Hoje em dia eu não fico feliz de jeito nenhum de ter uma complicação. Mas tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente sabe como resolver. Só uma que não, a pior de complicação de todas, que é a expectativa do paciente. Essa, por mais que você converse, que você alinhe expectativa, às vezes o paciente volta, para você a boca tá linda e para ele não, tá exagerada, ou não, eu não vejo diferença, não era isso que eu queria. Então, alinhar muito bem. Esse, na verdade, é o segundo erro mais comum que acontece. Para eliminar ele, eu peço inclusive o paciente tirar uma selfie antes de eu fazer preenchimento labial, para ele me mostrar o ângulo que ele gosta, por que ele gosta mais de um lado do que do outro,
eu peço para ele me mostrar também, geralmente o paciente, ei professor Adriano, tudo jóia? Bem-vindo. Eu peço para ele também me mostrar uma foto com um filtro que ele gosta. Normalmente as pessoas têm um filtro preferido, as mulheres mais, né? Hoje em dia, os homens estão começando também a ter filtros preferidos, mas normalmente as mulheres têm um filtro preferido. Ontem, essa boca que eu fiz ontem, eu falei com o paciente várias coisas, ela, tem um filtro que eu uso que é o meu sonho ter aquela boca. A gente consegue fazer qualquer coisa com preenchimento labial? Quem tem um lábio fininho, a gente consegue deixar carnudão? Eu gosto de um desafio, tá? Se falar que quer alguma coisa, a gente vai tentar. Não vai ser de uma sessão, às vezes precisar de 7 seringas ao longo de 2, 3 anos. Ontem mesmo, outra paciente que eu atendi ontem, uma modelo, Júlia Marques, ela veio, ela tinha um lábio muscular fininho e longo, que é o mais difícil que tem para preencher. Antigamente, coisa de velho, né? Eu colocava 3, 4 seringas numa sessão. Hoje em dia eu não faço isso de jeito nenhum. Quer correr risco mesmo, coloca 3 seringas numa sessão para mais, no lábio. Hoje em dia eu coloco uma, normalmente eu tenho já um protocolo, né? É uma seringa, 28 dias, outra seringa, 3 meses, outra seringa, 6 meses, outra seringa, 1 ano, outra seringa e faça a manutenção a cada 1 ano, 1 ano e meio. Isso é legal porque o paciente, principalmente lábio muscular, filtro longo, se você coloca uma seringa e uma semana depois ele fala que não tem mais nada, aí você tem que, para não acontecer isso, tem que usar uma técnica que vai tirar volume e um produto, às vezes, um pouquinho mais pesado. Não pode ser muito pesado, porque se for muito muscular, pode ficar com biquinho de pato. Tem alguns cuidados aí que eu vou conversar com vocês. Estou fazendo um overview bem grande sobre preenchimento labial. Hoje em dia a gente tem vários cursos. O principal curso nosso que tem mais alunos é o curso de preenchimento labial. E a maioria dos nossos alunos já tem especialização em harmonização facial, mas tem dificuldade de ter alguns resultados. A gente até brinca, que a especialização prepara o melhor aluno para a gente. Me apresentar muito rapidamente, me formei em odonto na Unesp, São José dos Campos. Algumas coisas acontecem na nossa vida. Hoje eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, também no decorrer da palestra, que eu espero motivar, gerar alguma transformação sobre vocês. Vocês estão gastando aqui meia hora de vocês, eu estou gastando meia hora do meu tempo também. Estou com um bebê em casa, o Martim, não tem nem 6 meses ainda, veio para cá com o coraçãozinho apertado de deixar ele em casa, mas tem que realmente, para mim, eu estou muito entusiasmado de estar aqui, de levar uma mensagem que vai produzir algum efeito sobre vocês. Talvez algum de vocês aqui, daqui 10 anos a gente vai se encontrar e você vai ser a maior referência de lábios do país. Não me surpreenderia se você desejar isso, não pela palestra de hoje simplesmente, não é? A palestra de hoje não vai mostrar esse caminho, mas se você quer alguma coisa, em 2016 eu falei, eu quero ser o número 1 do mundo de lábios. E eu passei a viver minha vida inteira sobre isso. Só que 3 anos depois já mudou, sabe? Meu foco já não é mais esse. Continuo gostando, estudando, trabalhando muito, mas hoje eu estou muito voltado para essa área de educação de curso online. Hoje, 89% dos nossos alunos estão fora do Brasil, a gente tem alunos em mais de 100 países, Sri Lanka, Ucrânia, menos de 15% são brasileiros. Só para falar rapidamente, tem um curso bem básico de peptídeo botulínico, eu tenho um curso Harmonizero, geralmente para secretária, preparar a sua bancada. Eu falo, eu sei fazer um lábio bom, mas se o Igor estiver lá do meu lado preparando a minha bancada, o lábio fica mais bonito ainda. Eu sozinho, porque é assim, eu já, quando tem aspiração positiva, encheu a seringa de sangue, o que eu tenho que fazer? O que vocês fazem? Descarta, imagina, você puxou, encheu a seringa de sangue, o que vocês fazem? Tem vários protocolos, mas não existe nada que você tenha que descartar o produto. Ah, contaminou. É o paciente, você não vai, se não deve, não vai aplicar em outro paciente. Então, tira o excesso de sangue, troca a agulha e continua. Quando a gente não está gravando, isso é muito rápido. Anestesia, eu estou anestesiando, eu já passo para o Igor, a gente faz anestesia, né, infraorbitária e mentoniana normalmente. A gente gosta também da extraoral, a gente faz muito Patterson e extraoral, mas é uma anestesia que deixa muito hematoma. Então, para evitar hematoma, a gente faz infraorbitária, que eu considero que é mais desconfortável para o paciente, a sensação de ficar anestesiado ali. Mas eu faço 2 pontos, já passo para o Igor, ele já troca a agulha para mim. Por quê? Porque perde o bisel. E realmente, na anestesia você já ganhou o paciente, anestesiou bem, não sentiu nada. A maioria dos pacientes, eles ficam insatisfeitos com o procedimento, não pelo resultado, mas por alguma coisa que aconteceu no decorrer. Alguma coisa que você falou, tem gente que é muito boca aberta, né? Ai, eu coloquei mais de um lado do que do outro, aí depois vai ter que voltar. O paciente vai ficar com aquilo na cabeça dele. Pode ser que não tivesse nada, mas se você falou, ou
Ah, é igual clareamento, né? Achei que não clareou tanto, eu vou te dar mais uma sessão. Às vezes o paciente está satisfeito, já gostou do resultado e você está fazendo por ego, para algum colega ver aquele tipo de coisa. Aí a gente tem os cursos que partem, né? Harmony One, Harmony 2, curso básico, toxina, Harmony 2, curso avançado, MD Codes. Aí vem para o Harmony Lips, a gente tem um curso de complicações que por enquanto só lançamos em espanhol, tem legenda em inglês e em português, mas por enquanto a gente não lançou em português ainda. E os nossos principais cursos, que é o Master, que antigamente tinha uma especialização durante alguns anos, a última que a gente fez foi em 2018, começou em 2018, era 2 anos de especialização, a gente transformou num curso de 280 aulas online. E o Enova Class, que é o nosso grande produto, eu vou falar aí, vou mostrar um caso que está no Enova Class, que o objetivo é ser lá para o Enova Class, que a Jussara está gravando, é tipo o Netflix da harmonização facial. Tem um monte no mercado, mas com objetivos diferentes. Aqui a gente mostra uma complicação, por que eu tomei tal decisão? Por que eu uso claritromicina e não ciprofloxacina quando eu tenho uma necrose? Ninguém falou que teve necrose. Se vocês forem pesquisar depois um artigo, ciprofloxacina 99%. Pode colocar que não vai resolver. Só que está na literatura. Aí a gente tem que combinar o clínico também, né? Eu testei muito antibiótico e necrose e o claritromicina você começa a usar, é um pouquinho mais caro, geralmente o paciente não quer pagar. Se você for procurar um advogado, um seguro, falam para você não pagar a medicação em uma complicação, porque se você paga, você está assumindo que você errou, eu pago tudo, aí tem aquele negócio, né? Eu estou falando o que eu faço, vocês fazem o que vocês quiserem fazer, mas eu pago porque eu prezo pelo bom relacionamento. Então, assim, nunca teve um risco de uma complicação querer processar a gente, mas já teve aquele negócio, o paciente paga às vezes 7, 10 seringas. A gente não gosta de fazer tantos volumes assim, porque a expectativa fica muito alta. Assim, muda, mas aí o paciente realmente, na cabeça dele, ele ia ficar totalmente diferente e pelo resultado, a gente vê hoje em dia muito processo aí no mercado. Bem, esses são os nossos Instagrams. Essa minha equipe, eu sempre falo isso, né, a base, né, quem está por trás da gente, professor Rogério, meu braço esquerdo, professora Mariana, meu braço direito, todos foram alunos da Enova. A Mari entrou como estagiária, virou funcionária, depois fez cursos, fez especialização com a gente, virou professor e hoje é sócio. Hoje todos são sócios da empresa e a gente trabalha junto. A gente tem essa mentalidade também. Eu procuro fazer hoje, sair um pouco da frente do mercado, eu procuro deixar a imagem deles crescer mais. Nesse mundo de dentistas e de Hoff mais que nada, a gente tem uma briga de egos muito grande. Quando eu queria ser o número 1, eu ficava trabalhando na minha imagem, então atendia muita famosa, estava sempre na televisão, coluna na Caras, no UOL, e aí eu fui mudando a minha estratégia. Hoje o que me faz feliz é a gente montar uma estratégia lá, gravar os vidinhos por Enova Class, saber que as coisas estão fluindo. A gente é maníaco por NPS. Vocês sabem o que é NPS? É uma sigla do inglês, satisfação. Aquelas estrelinhas que você dá no Uber lá, quando você sai do Uber, que o Uber te pede, o Rappi, né? Pelo amor de Deus, dá 5 estrelas. Você nem sabe, né? O cara chegou, demorou, às vezes te pede 5 estrelas lá. Todos os pacientes nossos dão a notinha sobre o procedimento que eles fizeram, todos os alunos, e toda a nota que não é 100%, por que não foi 100%? O que eu posso fazer para melhorar? E em cima disso, aí vem outras estratégias de gestão, PDCA, a gente fica sempre melhorando e ajustando aquilo que não saiu tão bem como deveria. Em teoria, agora que vai começar a aula, mas acho que eu dei um belo overview aí para vocês. William Shakespeare, sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Eu mostrei ali os cursos, me formei em Odonto, São José dos Campos, tive uma baita oportunidade na minha faculdade, fiz intercâmbio no Uruguai, na Udelar, caiu no meu colo, eu fui, depois eu voltei e aí as portas vão se abrindo. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio na graduação em Harvard, fiquei em Harvard, voltei, me formei, fui trabalhar no Chile, trabalhei na Argentina, nos Estados Unidos, rodei bastante. E muito do que eu criei hoje, meus alunos lá fora, foram de relacionamentos que eu criei ao longo desse caminho. Eu sei o que eu fui até agora e vocês também, mas o que a gente pode ser tudo o que a gente quiser. Eu brinquei lá de ser a maior referência de preenchimento labial, você pode montar uma academia amanhã, um restaurante, o que você quiser. A gente tem um livre-arbítrio aí muito grande para a gente fazer. E normalmente a gente está no modo... A gente tem as mesmas tarefas, acho que o que mais mata hoje o ser humano chama WhatsApp, né? Você com certeza tem muitas mensagens que não respondeu nos últimos dias. Tem um filósofo, e eu sou muito fã dele, eu fiz mestrado em educação no Uruguai também.
Byung-Chul Han. Ele tem um livro que chama A Sociedade do Cansaço. Ele fala que em 2037, mais ou menos, todo mundo vai morrer de cansaço, vai matar mais do que câncer, do que vírus. E é muito por causa dessas notificações que a gente tem. E ele tem um livro também que ele fala que nos anos 2020, mais ou menos, a gente vai virar uma sociedade de plástico, que as pessoas vão querer ter o rosto de plástico. Se você faz harmonização facial, vale muito a pena conhecer um pouco dele, porque fala da antropologia. Por que as pessoas são tão loucas com filtro de Instagram, né? Hoje em dia tem um espelho, aqui no Brasil eu nunca vi, mas a gente vê no Instagram aí, o pessoal na China, um espelho que você acorda de manhã e já tem filtro do Instagram no espelho, né? Você já olha, não tem que se maquiar, você acorda feliz, porque na sua cabeça você já viu aquilo bem. Esse é o Nova Class, vou mostrar aqui para vocês o caso da Stephanie. Stephanie é estagiária nossa, estudante de odonto na USP. A Stephanie, vou mostrar o vídeo dela bem rapidinho. A Jussara editou pra gente aí, né, Ju? Ela queria aumentar o lábio dela, mas ó, um lado ela puxa mais o músculo, depressor do lábio inferior. Aqui zigomático maior, zigomático menor também, ela puxa um pouquinho mais, então a gente vai corrigir isso com toxina, além de fazer o preenchimento na mesma sessão. É um pouquinho. E aqui ela tem o depressor do septo também bem hipertônico lá. Estamos fazendo aqui uma técnica Flower Lips, faz as estruturas pilares, aspira, vai deixar ele bem carnudo. E isso aqui é a maior queixa dela. A gente vai fazer aqui, chama... esqueci a técnica. Quando chegar lá, eu explico ela melhor, mas é pêndulo, técnica em pêndulo. Aqui embaixo, só retroinjeção. Por mais que seja um monte de picadinhas, é uma técnica que não dá hematoma, é difícil ter hematoma. E é uma técnica que dá muito volume, reestrutura o lábio. Um dos grandes segredos é você fazer a retro constante e quando você está chegando no finalzinho, que você está injetando, é isso que faz o lábio ficar mais vertical. Aqui a massagem, a gente faz uma massagem vigorosa, filosofia nossa, junta as duas pontas, deixa ele bem carnudo. Filtro labial, entra 1 milímetro para dentro, não entra na pontinha, porque senão fica meio artificial, não fica natural. Fazer o arco do cupido, entra de um lado, agulha quase toda, mas não toda, do outro lado, não entra aqui do meio, porque também fica, dá pra ver que você fez. Sabe aquela boca que você olha, você tem certeza que fez preenchimento labial? Eu nem sempre tenho certeza, mas tem algumas que você vê algumas assimetrias que sim. Aí estamos fazendo o contorno labial, no planejamento foi 0, se eu não me engano, foi 0,4, agora não lembro de cabeça, sei que ia sobrar 0,15 e ali eu fiz o pêndulo, eu entro, aspiro, começo a injectar, tinha uma bolinha aqui, não tem mais, aí a gente passou um gloss também, uma nova gloss, e colocamos a toxina para ela. Anestesiada, né? Tá tudo meio torto. Resultado imediato. Eu nem não posto muito aqui depois de 30 dias. Esse buraquinho era a maior queixa dela, ela queria ter uma boca mais. Isso com uma seringa, reticulação média. No caso dela foi Biogelis Global, que eu usei. Eu até faria mais, eu acho que ela até quer, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem Se eu falar para ela, se você fizer mais uma seringa, o paciente vai fazer. Então, hoje em dia, o Ivo Pitangui falava muito disso. Eu organizei um curso dele uma época, ele falava sobre os limites da ética e da estética. E o que você cria na cabeça do paciente, normalmente ele vai querer fazer. E se ele não fizer, ele vai levar aquele trauma para sempre. Ele vai olhar no espelho, não tenho condição de fazer, mas o meu queixo é pequenininho. Toma muito cuidado ao apontar um defeito estético no paciente. A gente fala isso muito, mas a gente vê que todo mundo está com um boleto para pagar, cheio de conta, aí fica empurrando o procedimento. Eu vejo que hoje a Hoff tem vivido muito assim. O Enova Class, a gente tem aula nova toda semana, tem tratamento de paralisia facial, curso de peptídeo, tem um café com Thales, onde eu tiro várias dúvidas, tem curso de laser. A gente lançou ele por um valor de R$ 1.997 por ano, que é a assinatura. E a gente está aqui no CIOSP com uma promoção do anual de R$ 997, mas com outro stand aqui que a gente está com parceria, lá no outro stand está saindo R$ 900. Mas eu não perco viagem. Só para vocês que estão aqui, essa oferta nunca existiu na vida. Quanto que vale uma plataforma com aula nova que quer aprender sobre, sei lá, sobre fios búlgaros, fio russo, e vai lá e vai ter daqui 1 mês, 2 meses uma aula nova. Quanto que valeria uma aula dessa? Hoje, especialmente hoje, só para não perder a viagem, por um ano, R$ 47,00. Não paga o almoço de vocês aqui. Quem tiver interesse, tem 10 vagas para quem está aqui na palestra, só mandar um oi aí e o cupom
para esse WhatsApp aí. É para não perder a viagem mesmo, sabe? A gente não brinca. Depois que vocês verem a qualidade, né, Ju? Tudo que tiver de reclamação, fala com a Ju. Mas tem algo... Já foi? Isso é uma oferta irresistível, Jussara. A Jussara falou, nossa, mas se fizesse esse preço... O que é isso daqui? A gente está lançando, a gente está com 100 e poucos alunos hoje, pagaram bem mais do que vocês, mas a gente está ajustando muito o conteúdo. Então o pessoal às vezes critica uma aula, dá sugestão, a gente está melhorando muito o conteúdo. Nosso objetivo, a gente está em junho. Até dezembro, 10 mil alunos. 9 mil são fora do Brasil, mas tudo que chegar. E aqueles que são mais apressadinhos, quer fazer agora, só escanear o... Não é Pix não, eu ia colocar o Pix, mas deixei direto na Hotmart. É tipo golpe, né? Gente, eu quase caí num golpe do Thiago Nigro essa semana. Ele está com lançamento, eu sou muito fã dele. Eu já comprei comprei vários cursos. Minha esposa fala que eu compro tudo dele. Eu só não comprei o Mastermind porque eu achei que estava barato. Mas ele lançou um curso e aí eu fiz a pré-matrícula, que ele lançou um negócio de pré-matrícula. Aí me chamaram da equipe dele, ó, para efetivar a pré-matrícula só tem que fazer um Pix de R$25, que aí você fica e vai ser um dos primeiros a poder comprar. Esse 25 você não tem direito a nada, o Pix é mentoria.primorico@gmail.com. Eu falei, não vou fazer não, era golpe. Pegaram o número dentro do grupo e fizeram tudo assim, com identidade visual dele, perfeito. Tem que tomar... Não é golpe não, tá? Você vai cair na página da Hotmart. Então manda o WhatsApp depois aí pra Ju. A Ju... Desculpa. Agora eu voltei muito. Deixa eu avançar um pouquinho. A ideia é ser é tipo um reality mesmo. A gente tem coberturas de congressos. Deixa eu passar lá pra frente. Quem almoçou aqui hoje sabe quanto foi o almoço hoje, né? Eu não almocei aqui hoje, mas provavelmente amanhã. Bem, vamos seguir. Uma longa viagem começa com um passo. Independente aí do Enova Class, mas aquilo que eu falei. Tenham mais metas, procurem chegar em algum lugar, desenhem. Na minha casa, na minha cozinha, eu tenho um negocinho de desenhar. Essas lousinhas de Leroy, essas coisinhas assim na cozinha. E aí tudo que eu quero, eu desenho lá. Ou, se eu não sou capaz de desenhar, agora está uma foto que eu imprimi do Google. Eu não conheço a República Dominicana, mas eu tenho muitos alunos da República Dominicana. Aí eu imprimi uma foto de uma praia bem bonita e coloquei lá. Não tenho passagens ainda, mas normalmente o universo traz essas coisas para mim muito rápido. Eu queria ter um cachorro, desenhei o cachorro veio. Eu queria ter um filho, estava difícil de ter o filho veio. Então eu desenho, metalizo. Quanto mais aquilo se torna próximo de mim, mais as coisas vão acontecendo. Vamos falar aí? Principais erros ao fazer preenchimento labial para a gente falar das complicações. A Jussara achou que era legal colocar um cartão vermelho e um apito de juiz nessa imagem. Eu falei com ela, não tinha muito tempo para reclamar, então deixa assim mesmo. Os principais erros estão associados à comunicação com o paciente, diagnóstico incorreto, erro de planejamento, porque é tudo assim, se diagnosticou errado, né? Como é que você vai planejar certo depois? É difícil. Erro na escolha do material, erros que podem gerar complicações, erros que impactam no resultado e erros no pós-operatório. Esse é um grande grupo. Dentro de cada um deles, a gente vai ver um monte de coisa que dá para sair daí. Comunicação. Eu vejo que às vezes o paciente está com uma expectativa muito grande, mas você quer vender, aí você não explica tudo o que pode acontecer. Ah, doutor, mas eu tenho uma festa hoje. Não tem problema, pode beber, pode beber. Pode beber depois que faz toxina, preenchimento. Eu já bebi, depois que eu fiz toxina. Mas eu tenho alguns casos, não era o tema de hoje, mas de o paciente começar com um choque anafilático. Se não tivesse tomado um Fenegan, alguma coisa forte ali, podia ir a óbito. Não sei se vocês já viram casos assim, principalmente com vinho. Tem vários professores, Hermes, tem vários professores, Ismael, tem muitos que têm casuística nesse sentido. A pessoa fez toxina, principalmente retoque, um retorno, uma dose menor, mas aí o sistema imune da pessoa é como se fosse a vacina, né? Faz mais anticorpos, você toma o vinho, um álcool, alguma coisa, normalmente o vinho, mas pode ser cachaça, outras coisas também, cerveja. Aquilo faz que o sistema imune cria uma reação muito grande junto àquela toxina. Se não tomar um antialérgico, não fizer alguma coisa, aquilo vai agudizando e é grave, assim. Isso também se vê com preenchimento labial. Eu, particularmente, com preenchimento labial nunca tive nenhum caso, mas sabendo disso,
No dia, eu sempre falo, né, não tomar álcool, não fazer exercício físico, não usar calor na região. Um dos maiores inconvenientes, assim, o pessoal, geralmente o paciente sai anestesiado, vai morder e se morde, pode machucar de verdade, pode fazer um trauma aí. Diagnóstico incorreto, faz o selfie, toca no paciente, tem uma técnica que a gente faz para ver se o lábio é muscular. A gente tem muito olho clínico, né? Você faz um curso de toxina botulínica, você sai olhando a ruga de todo mundo, né? Eu saio olhando o lábio de todo mundo, né? Não tem como, né? Então a gente vê que lábio é mais muscular, às vezes só de ver eu sei. Mas você pede para o paciente fazer um biquinho, coloca o dedo aqui no arco do cupido. Inclusive, tem uma ciência que chama fisiognomismo, que é muito interessante, é chinesa, tem mais de 5.000 anos, que faz a leitura facial através de rugas. Eu acredito em tarô, astrologia, mas esse é meio bruxaria. Você tem uma ruga assim, é porque você bateu o carro tal dia da sua vida. Você brigou com a sua mãe na infância. Cada ruga conta uma história sua. Então as rugas, elas têm história. A gente fazendo toxina botulínica, a gente está apagando um pouco dessas histórias aí. Mas ele fala que esse formato aqui é quando você vai nascer, é o dedo de Deus. Antes da gente nascer, Deus toca a gente e aqui seria o dedo de Deus em cada um, o dedo de cada um deu. Se você coloca o dedo e pede para fazer biquinho, tem gente que é mais muscular. Se é mais muscular, você vai ter muito mais desafios. Se não consegue, mais muscular, aquele que dá um sorrisão e desaparece, não existe mais nenhum lábio. Mais muscular, aquele que é mais longo. Mais muscular é que o orbicular da boca praticamente só tem músculo, quase não tem gordura. Agora aquelas pessoas tipo Cleo Pires, tipo Jussara, assim. A Jussara nunca fez preenchimento labial que eu saiba, né? Se fez uma concorrência. Ela tem uma bela boca, mas ela tem muita gordura no músculo dela. É o tipo de coisa, você pode colocar eu ia falar da concorrência aí, né? Mas um produto bem fluido, que você fala assim, isso é água, isso não faz nada. Você coloca e dá volume no caso dela. Mas quem tem um lábio mais longo, mais muscular, isso não vai acontecer. Tem um monte de medida na literatura, a gente que é dentista, né? Sei lá, né? Alguém faz orto, Ricketts? Eu fiz prestação de orto, Ricketts, 2 anos. E eu estudava, viu? Ali, realmente, a gente estudava, assim, era filosofia pesada mesmo. Tem um monte de medida, né? A gente vai pegar, sei lá, McNamara, tem um monte de medida aí de central, de posições. Essa, para mim, é a mais importante, falando no resultado harmônico. Medial de pupila, ela tem que estar aproximadamente com a comissura. Essa é a medida mais importante. Tem um monte que você pode levar em consideração. Só que cada um tem as suas individualidades, a sua beleza. Eu gosto muito mais de um bocão, eu acho lindo, sensual, atraente, do que uma boca carnuda. Qual que seria a diferença? Carnuda é aquela, tipo Kim Kardashian, né? Tem um tônus muito grande no lábio, ele é todo com muito volume. O bocão é a gente conseguir esticar mais. A gente tem até algumas técnicas que a gente aumenta aqui, alarga o sorriso, deixa mais bocão. Não tem um nome, talvez seja uma técnica para a gente criar um nome X, mais uma para lançar no mercado. Mas é algo que eu gosto. Quando eu faço, eu vejo que para mim, né? Aí tem que ver se a pessoa vai ficar satisfeita, mas eu acho mais bonito. Resumindo, a gente tem que preencher mais próximo de comissura e muitas vezes fazer umas travinhas também para sustentar aquilo. Então a gente consegue alargar um pouquinho. Quem tem boquinha bem pequenininha, então, melhora muito. Só que, por exemplo, essa aqui está quase perfeita. Essa é um modelo que é muito simétrica, a Ana. Tem que ver se ela realmente quer aumentar o tamanho da boca, se ela vai ficar feliz. Eu acho lindo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado empurrando nossa lei nos outros. Eu vou acelerar mais um pouquinho. Erro de planejamento. Tem que planejar. Fio dental. Eu usei o fio dental muito tempo, lá atrás quando eu comecei. O primeiro preenchimento labial que eu fiz foi em 2010. Eu aprendi muita coisa, uma queda da Argentina, não tinha muita coisa. Tem muita gente que gosta. Eu não acho bonito quando tem aquela marcação lá. Não fica mais sensual, fica mais sexual. Mas tem muita gente que gosta. Só que o meu paciente hoje que me busca, já sabe o estilo que eu faço e já busca naquele outro sentido. Não com o fio dental. Escolha do material. Trabalhar com material reticulação média, leve, se é um lábio mais gorduroso, se é um lábio que pode responder muito, porque é igual a Jussara, se eu pegar um volume da Biogelize, fazer a boca dela, corre-se um risco muito grande de, no dia seguinte não, mas uns 2, 3 dias ela voltar querendo tirar.
Isso já aconteceu comigo já, mais no passado, mas é muito triste quando o paciente se arrepende do que ele fez. Ele pagou, tinha uma expectativa e ele volta querendo tirar. Normalmente, quando isso acontece, eu cobro para tirar. Não cobro o antibiótico, algumas coisas quando tem uma complicação, mas quando isso acontece. Essa é uma foto boa de diagnóstico também. É a mesma paciente, não fez nada, lábio fechado, lábio aberto, só para ver o lábio. Olha aqui, aqui tá bonitinho, aqui falta, né? Dá para ficar bem atraente. Essa paciente a gente fez no congresso da USP. Aspiração positiva, super comum. Alguém aqui não aspira quando faz preenchimento labial? A nossa filosofia, a gente aspira a cada aplicação. Lá na Stephanie, eu estava lá, aplicação super superficial, pouquíssimo risco, mas a gente está sempre aspirando. Para dormir tranquilo, a gente tem um lema que é dormir tranquilo. Eu faço um preenchimento labial, eu esqueço que eu fiz preenchimento labial. Assim, eu não lembro do paciente mesmo que vai ter algum problema, assim, eu não fico preocupado com aquilo. Tem vários erros, né? Não só, mas o não aspirar, usar muito produto. Quer saber o que dá mais necrose em preenchimento labial? Injeção rápida. Principalmente de volumes 0,2, 0,3 volumes. Você vai fazer às vezes mais volume numa região, vai injetar 0,2, 0,3 e rápido. Normalmente, a maioria dos alunos que entram em contato com a gente não aspirava. E tem um outro negócio que é muito grave, né? Assim, esse é pior que bater em mãe. Que é você usar o ácido hialurônico, guardar na geladeira, esperar um mês e aplicar de novo no paciente. Muita gente faz, eu aprendi assim. Primeiro curso de preenchimento labial que eu aprendi, o professor ensinava assim. É inimaginável. Se você quer fazer isso, transfere antes para uma seringa de policarbonato, estéreo, fechadinho. Mas você injetar com a agulha e guardar aquele ácido, ele está contaminado. A gente vê muita necrose, muita mesmo, de várias regiões de ácido reaproveitado. E o pior, tem gente que ainda usa em outro paciente o mesmo ácido. Ah, mas eu troquei a agulha. Erros que impactam no resultado. Eu falei de entrar 1 milímetro aqui para dentro. Aqui, se você quer um filtro labial muito, muito marcado, você pode fazer mais superficial, 0,1, 0,2. Tem uma paciente minha modelo, Mariana, eu fiz nela 0,3 de cada lado. Aí ficou muito grosso, mas ela queria. Ela tinha diastema, ela queria uma coisa bem marcada ali. Tem várias coisinhas que a gente faz aí que pode impactar no resultado. E erros no pós-operatório. Tem vários erros que a gente vê aí. Terminou, tem um pouco de produto acumulado numa região, não fez massagem, não passou as orientações adequadas para o paciente. Tem muita gente que proíbe de beijar, né? Depois do pós. Geralmente, quem já fez preenchimento labial como paciente? Quem já fez provavelmente vai fazer de novo na vida também, né? A gente, normalmente, a não ser que não gostou, que alguma coisa aconteceu, mas fica dolorido após o preenchimento labial, até desagradável, né? Eu não costumo proibir, mas tem que tomar muito cuidado para não ser mordida. A gente tem vários pacientes que fazem antes do carnaval, são mordidas e voltam depois com um acúmulo de produto em alguma região. Volta com uma bolinha aí. Para mim, o melhor cara de preenchimento labial é um cirurgião plástico americano, chama Christopher. Ele é de Washington. Ele tem várias técnicas aí que ele desenvolveu. Tem várias. Se jogar preenchimento labial vai aparecer um monte de técnica dele. Só que ele fez uma que é a mais famosa, que é a Notout. Talvez você tenha visto o artigo dele, que é um artigo que usa em quase todos os cursos de preenchimento labial que eu já vi. Ele não perfura mucosa. Ele só faz perfuração de pele. Eu tive contato com esse artigo em 2016. Desde 2016 eu só faço perfuração em pele. Se eu quero fazer volume aqui no inferior, eu entro 3 milímetros na pele e deposito 3 milímetros também de profundidade aqui, estaria dentro do orbicular dos lábios, e não perfuro mucosa. Hoje em dia tem muita coisa sobre isso, ETIP, edema tardio intermitente persistente, todos vocês vão receber pacientes com problemas. O BDDE, que é o principal componente agente reticulador do ácido hialurônico, ele tem uma revisão sistemática em 2020 que ele pode ficar 70 anos no corpo. Então, durante 70 anos pode ter um ETIP. Hoje em dia, ele é muito comum o ETIP acontecer porque vacina do Covid ou mesmo Covid. Eu escrevi um artigo sobre isso, tem 1 ano e meio, e no Google, eu escrevi em espanhol, é um dos mais acessados que tem sobre o tema, e cada vez mais os congressos, o INCAS em Paris, o MWC em Mônaco, todos vêm discutindo muito isso. Você teve que tirar porque teve um ETIP. Ficou inchado, ficou aquela bolinha. Depois de quanto tempo?
45 dias depois da vacina. E do preenchimento? Não. Mas você já tinha preenchido antes? Quanto tempo antes que tinha sido o preenchimento? 6 meses. É pouco. A gente está vendo um problema de pacientes que preencheram há 7 anos atrás, 10 anos. E principalmente produto bifásico. Eu posso falar aqui nessa empresa tranquilo, porque bifásico a gente não trabalha. Assim, 50% dos problemas que a gente vê é só com uma marca que chega com ETIP no consultório e os outros 40% é com produtos ETIP também. Então, a gente não trabalha, a gente não recomenda. Às vezes é muito mais barato, mas não vale a pena. Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. O que vocês estão fazendo aqui é amolando o machado. Tanta coisa nova aí, né? Eu estava morrendo de vontade de vir numa feira, depois de tanto tempo, CIOSP aí, sem ter. Aproveitem para ver, sei lá, tudo que tem a ver com educação. Livro, cursos, palestras. E principalmente fala entre vocês. Vê o que o colega está fazendo de diferente. Está saindo muita coisa, né? A harmonização, eu falaria que o mercado agora está um mercado interessante. Está difícil, principalmente quem é de São Paulo. Quem é de São Paulo? A maioria. Concorrência está muito grande, preço baixo. Você tem que fazer outras coisas agora para quem é de São Paulo. Quem é do interior ainda tem um pouco de vantagem. Aqui são alguns casos nossos. Vou falar um pouquinho sobre mordida de cachorro. É super frequente. A gente tem até um ranking das raças que mais mordem. A número 1 é Bulldog francês. Quem tem, tome cuidado. A gente faz ultrassom em caso de ETIP, mais para documentar mesmo. Aí necroses. ETIP, de 2 anos depois que eu fiz esse preenchimento labial aqui, perfurando mucosa. Aí que vem o principal ponto. Hoje em dia tem muito artigo falando também. Não faz preenchimento em quem tem um problema endodôntico com problema periodontal ativo. Não se faz. A maioria aqui eu acho que são dentistas e não olha a boca do paciente antes de fazer, que eu sei, assim, os que eu conheço, né? Não sei se vocês fazem isso, mas tomem muito cuidado. Num curso nosso, a gente vai lá, passa antibiótico e faz o procedimento. O paciente está ali, o aluno tem que trabalhar. Mas na clínica, a gente não faz. Se tem algum problema endodôntico, um resto radicular, alguma coisa, a gente não faz. Necrose labial, o Jussara preparou um videozinho para você. Essa foi uma necrose de uma dentista que me mandou mensagem no Instagram. A gente trata qualquer caso de complicação de graça. A gente faz tudo para quem precisar, só que tanto o profissional quanto o paciente tem que assinar um termo cedendo as imagens para a gente colocar em curso. Então, por isso, aqui ela fez o preenchimento labial, aqui estava com poucos dias, já estava supurando, 3, 4 dias aqui. Um lábio muscular, limpei a região, passei uma clorexidina, né? Anestesia. Qual que é o nosso protocolo aqui? Vamos começar com hialuronidase, encharca de hialuronidase. Normalmente na literatura fala em 400 a 500 UTR. A gente até usa um pouco menos do que fala na literatura. Nesse caso eu acho que eu usei umas 300 aproximadamente. Aí encharca bastante. Está supurando, né? Quando está supurando, saiba que vai piorar muito, né? Toda necrose que eu tratei, tipo nariz, ela desaparece. Quando ela volta a supurar, vai um pedaço grande do nariz embora depois se você não fizer nada. Então, tem que intervir rápido. Aí a gente usa azul de metileno, a gente usa PDT para toda necrose. Herpes labial, mesma coisa. Eu estava vindo para cá, uma paciente falou que estava com herpes. Eu fiz lábio nela tem um mês. Falei com ela, de manhã você vai. Eu devo até colocar nos stories amanhã alguma coisa nesse sentido. Laser mais corante, comprimento de onda, né? Faz aquela... bactericida e bacterostático, vai limpar bem a região. A gente nunca sabe, né, a necrose. Quem veio primeiro? A bactéria veio antes ou veio depois? Será que contaminou? Não sei. Tem necrose, tem bactéria, eu tenho que tratar. Já tinha entrado com antibiótico. Sildenafila, o Viagra, pelo menos nariz, canto de boca eu entro mais. Aqui é uma região até que é mais vascularizada. E no final a gente usa uma pomada de corticoide com antibiótico, clostebol com neomicina para finalizar, que é um padrão também de todo atendimento. Esse eu fiz o preenchimento labial, o paciente ficou assim, algumas horas depois. Nunca soube o que aconteceu. A teoria que a gente criou foi que era uma glândula salivar, que eu tinha rompido o ducto e jogado dentro do lábio da paciente. Não sei o que houve, a gente fez um protocolo, tipo um bazuca, fez um monte de coisa. Pouco tempo depois já estava assim, já tinha esvaziado. É uma modelo linda. Os olhos dela estão bem tristes, não está aparecendo aí, mas uma semana depois estava ótimo. Hoje mesmo eu estava olhando as fotos do Instagram dela para a gente poder ver. Isso aqui, minha esposa teve aqui no começo, ela saiu, é tia da minha esposa, família, né? Aquela coisa assim, não tem erro, né? Você pode fazer.
6, 7 anos depois, preenchimento labial dela deu muito. Ela estava com suspeita de câncer, ela fez acho que 2 ressonâncias no mesmo dia, fez uma. Tem alguns médicos que falam que não pode fazer 2 num intervalo curto. O sistema imune dela caiu, reação imune, a unha começou a cair, o cabelo e o lábio ficou duro, ficou duro mesmo. A gente testou muita coisa, ETIP, assim, tem uma coisa que Deus fez que é Diprospan. Foi Deus que fez Diprospan, não tenho dúvida assim. Você coloca Diprospan ali, dia seguinte está assim. É impressionante. Na literatura, a primeira escolha para ETIP, em caso de nódulos assim, é Triancil, triancinolona. Toma muito cuidado com triancinolona. Eu uso triancinolona para nódulo de papada, para nódulo de bichectomia, mas se você aplicar muito, 2, 3, 4 vezes, aquilo pode virar uma massa, assim, muito feia. Então, você coloca uma vez de Triancil, triancinolona, já pode ficar um buraco. Toma bastante cuidado aí nas doses que vocês vão usar de Triancil. Aqui, aquele paciente que eu tinha falado, né, ela é super gente boa, estava dando risada ainda, mas assusta, né? Acordou na madrugada assim, era, sei lá, 4 da manhã, me mandando mensagem: Dr. Tales, o que eu faço? O que aconteceu? Uma bolinha só no lábio, fez o preenchimento labial, a gente faz massagem. Não saiu com a massagem, hialuronidase. Não tenham medo de usar hialuronidase. Hialuronidase tem que ser tipo mais tranquilo para vocês do que fazer uma profilaxia. Tem que ser muito, muito fácil. Aqui a gente drenou, saiu pouquinho, às vezes a gente só drena, nem usa hialuronidase, mas sim, ontem o Igor foi lá e buscou mais 2 caixinhas de hialuronidase, né? A gente só estava com uma lá no consultório, porque a gente usa muito. Quase todo dia, tem alguma coisa, alguma correçãozinha leve, às vezes o paciente vem de outro lugar para fazer outra coisa, vem fazer o lábio, o mento, mas está com um nódulozinho na olheira, eu já faço ali na sessão hialuronidase para ele. Essa foi uma paciente que fez o preenchimento labial, modelo, Fran, amiga da Bia, ficou com 2 bolinhas, eu fiz a hialuronidase dela, ela vai para casa e também a gente faz o teste de hialuronidase no braço. Pouco tempo depois, uma reação alérgica absurda, começou a tá pegando fogo no meu lábio, o que eu faço? O que você tem em casa? Ela tem loratadina 10 mg, toma um comprimido. 1 minuto depois ela não tem mais nada. A gente acompanhou e já resolveu, nesse caso, bem rapidamente. Uma reação é alérgica, tem que estar. E a hialuronidase a gente sempre teve bastante cuidado nesse pós do paciente. O paciente fez preenchimento labial, produto bifásico. Essa aqui tem uns 7, 8 anos depois, lábio duplo. A gente fez ultrassom para poder ver, que a gente fica assim, é PMMA, é silicone, né? Cada um tem as suas teorias aí para saber o que é. Ela falava, a doutora que tinha feito nela, mandou até a ficha dela, tinha o produto que foi usado, e aí a gente fez aplicação de corticoide para resolver. Mordida de cachorro a gente tem um monte, geralmente quando o paciente morde, eu estou aqui, o paciente fala: doutor, fui mordido, vai para o consultório agora, onde eu estiver eu vou para lá, ou alguém da minha equipe vai te atender. Quanto mais rápido menos cicatriz o problema vai ter. Tem muita discussão se sutura ou não quando é mordida e perfura a mucosa. Eu suturo. Fica à vontade, hein, eu costumo suturar, entro com antibiótico, toda a medicação para mordida de cachorro. Aí eu tiro os pontos mais rápido, eu removo a sutura com 3 a 4 dias para não ficar tão marcado e eu começo a preencher. Esse lábio eu preenchi ele 6 vezes até que ficasse assim, praticamente sem nada. Mas foram 6 sessões preenchendo até conseguir reconstruir. Isso aqui os pacientes me mandam direto, ó. Esse foi só um beijinho, tá? E é um bulldog, eu acho que é francês, pela cara dele parece. Obrigado. Nada. Chihuahua é o segundo que mais morde. O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. Sou apaixonado com Napoleão Hill. Tinha várias coisas que eu gostaria de deixar aí como mensagem para vocês, mas se vocês querem algo de verdade, desejam algo profundamente, o universo traz até você. Normalmente a gente vive a vida, eu gostaria disso, eu quero fazer aquela viagem, eu quero ter aquela casa, aquele carro, quero alguma coisa. Não, eu quero isso mais do que tudo. É aquele, você vai trabalhar meia hora a mais, você vai fazer um pouquinho a mais para conseguir aquilo. Aí muitos casos, né, de aspiração, tira a agulha, tira o excesso, troca a agulha, mas fica um pouquinho vermelhinho, rosinha dentro, não tem problema. Continue atento no que está fazendo. Tem muitas teorias, tem muita gente que fala que não precisa, mas quase todo dia a gente tem uma aspiração positiva, a gente aspira muito. Concluindo já, para a gente abrir para perguntas, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Tem um meme que eu adoro, que é o cara escavando a mina de ouro,
Aí quando falta assim, ele ficou 10 anos escavando, o ouro estava a menos de 1 metro. Aí ele desiste, nunca encontrei ouro e vou embora. Eu sempre penso sobre isso. Às vezes eu desisto de algumas coisas. E acho que não é um problema desistir, mas tem que avaliar o impacto daquilo nos seus sonhos, na sua família. Agora que eu tenho um filho, as decisões já mudam muito. Eu já não tenho a mesma liberdade para fazer algumas coisas que eu tinha no passado. Quero agradecer a presença de cada um de vocês e fico aberto. Se tiver dúvidas, alguma coisa sobre algum caso, quer que volte, passe para vocês. Seu nome, desculpa? Liliane. Você já fez curso meu? Não? Tem um rosto familiar, Liliane. Sobre o preparo da hialuronidase. Na literatura, a maioria hoje fala, se é para necrose, faz mais concentrada. A biometil, que quase todo mundo usa, que é mais barata, é muito boa, inclusive, o pessoal costuma usar. Ela vem com 5 ml de soro dentro. A gente só usa 2 se é necrose, esse é um protocolo internacional. E se é para correção de volume, excesso de volume, prepara ela com 5 ml. A maioria das vezes sim. É que é tão ruim falar isso, né? Mas a hialuronidase é uma das poucas coisas que na prática é quase aquela pitadinha de sal, sabe? Cada um tem a sua pitadinha de colocar. Hoje em dia já tem protocolo sim. A gente trabalha com 300 a 400 unidades. Como é uma quantidade maior, se eu preparar com 5 ml, é muito volume que eu vou injetar. Então, para injetar menos volume, a gente coloca 2 ml normalmente quando é necrose. Ou muitas vezes nem necrose, né? Eu estava uma vez em Minas preenchendo um suco nasolabial. Preenchi o suco, de repente começou a ficar tudo branquinho assim. Você viu o caminho da facial quase inteira. Não sei se fiz a injeção intravascular ou se foi só uma compressão à distância, o que estava acontecendo ali naquele momento, mas eu vi ela ficando branca. Na hora, preparei a hialuronidase e apliquei naquele caminho branco e na hora voltou. Mas eu vi aquele vasinho assim, ficando branco, encontrando com o angular do nariz. O paciente não teve nada, não sei se iria ter. Eu até acho que sim, que iria ter, mas ali eu já consegui ficar tranquilo e dormir bem também. Mais alguma dúvida? Você indica fazer lábio com cânula? Você acha que o risco é maior, menor ou igual? Qual que é o seu nome? Laura. Laura. Toda pergunta, a gente fica julgando o que está por trás daquela pergunta, né, Laura? Tem muito isso, né? Na internet é quase guerra, né? Cânula versus agulha, né? Eu gosto muito, muito de agulha. Eu faço mais com agulha, mas a gente tem umas 3 técnicas que a gente criou, desenvolveu, que são só com cânula. Quando que eu faço mais com cânula? Vou fazer 2 seringas, então já vou, uma seringa em cada lábio, eu já vou com cânula normalmente. Mas a cânula ou agulha, ela é só o pincel, né? Eu acho que, não sei se o Monet ou Van Gogh conseguiria pintar tudo com agulha ou com a cânula. Algumas vezes vai precisar de uma agulha, algumas vezes precisa de uma cânula para fazer algumas coisas. A gente tem uma técnica que é a Magic Lips, que você faz o perfilado, o contorno labial com cânula 27 gauges. Mas tipo, dá muito trabalho, é só para mostrar para aluno e não é o dia a dia mesmo. É muito rápido fazer com agulha, é muito seguro. Você trabalhando com um produto bom, aspirando, injetando lentamente, pequenas quantidades de produtos. A gente também tem um protocolo internacional que no Brasil poucas pessoas usam, né? É 1 grama, né, Igor, de cefalexina, de 2 comprimidos de 500. É 2 mesmo, né? Eu fiquei até na dúvida. E um de prednisolona, 20 miligramas. Por isso tem que ter o Igor, tá vendo? 1 hora antes. A prednisolona é para ter o mínimo de edema possível para o paciente sair satisfeito e dar aquela foto de pós-imediato que o paciente gosta lá com menos edema. E a cefalexina, ela ajuda muito a evitar alguma contaminação ali. A gente acredita muito. Tudo que é preenchedor, a gente sempre associa a cefalexina também. Tá bom? Laura, por favor. Então você sempre faz esse protocolo? Sempre, todo preenchedor. Nosso protocolo é 1 grama, Igor me corrige, de cefalexina e 20 miligramas de prednisolona para cada ml de ácido hialurônico até 3 ml. Acima de 3 ml, só 60 miligramas. Não passamos disso. Esse protocolo a gente está com ele há uns 3, 4 anos e está muito seguro, assim. Hoje em dia... Não vejo problema. Se você está acostumado no seu consultório a fazer, eu adoro diprospan, né? Tem gente que faz quando vai fazer nariz, alguma coisa mais traumático, aplica intramuscular. Mas para a maioria do full face eu não vejo necessidade, assim, na minha clínica.
da modo que eu trabalho. A não ser que você trabalhar aí talvez com 30, 40 seringas, né? Sexta-feira a gente vai ter outra palestra aqui que é sobre fissura labial. Agora que chega o ponto. Hoje em dia eu atendo muito pouco no particular. A minha missão realmente é o meu projeto, Preenchimento com Amor, que a gente criou lá atrás e que agora ele está tomando corpo, está muito maior. Eu me dedico muito mais a ele. E em relação a essa questão, alguns casos que a gente precisa colocar mais ml, às vezes a gente faz malar, mandíbula, muitos procedimentos, full face mesmo, aí você pode, talvez eu partiria assim para uma intramuscular, mas nesse caso. Mais alguma dúvida? Por favor. Você tem técnica de você faz as voltas, depois... Sobre a técnica de pêndulo, fiquem à vontade aí. Eu entro com a agulha na posição que eu vou iniciar, eu aspiro, começo a injetar, e nesse caso eu injetei 0,15. Então eu comecei a injetar e no pêndulo 0,15, acabou, parei. Fica super natural, que é para corrigir esse buraquinho aqui que era a queixa da paciente. A gente vê muito isso, né? Eu falava com ela, eu de verdade, eu acho lindo diastema, talvez eu não seja muito normal não, mas eu achava lindo, achava que era um charme dela, era dela, só ela que tinha. Mas ela queria resolver, ela queria tirar aquilo, então a gente faz, não tem nenhum problema. Por favor. A gente tem muita técnica e tem uma variação muito grande da técnica russa. Não sei se vocês vão tirar a gente daqui a pouco. A técnica russa ela é um pouco mais profunda. Essa que a gente criou, a Flower Lips, ela é um pouco mais superficial. Quase tudo que eu coloco mais ou menos 3 milímetros de profundidade. Essa daqui é 1,5. É como eu falo micrômetro, é menos de 2 milímetros. Ela é mais superficial, sim. Por isso que é muito importante. Se você não faz a massagem depois, fica as travinhas no lábio aqui. Bom. Você fez o Harmony Lips. Tem aulas novas, você já viu? E está disponível ainda, a gente não tirou acesso de ninguém ainda. E aí o que acontece? Eu fiz semana passada um preenchimento na paciente, e aí eu vi que começou bem superficial a pele apareceu, e ela não apareceu. Aí eu peguei o número da paciente e pedi para ela informar qualquer coisa na hora que acontecer. Graças a Deus, Não teve nada. Se ficar muito superficial na hora e você viu, normalmente eu resolvo com massagem. Às vezes eu coloco muito produto de um lado, o produto ele vai para o outro lado. A custa de alguns hematomas, assim, é forte, mas ele se consegue migrar, né? Ele movimenta o produto. Mas se você não está conseguindo, às vezes eu não consigo em alguns casos. Mesmo no imediato, está anestesiado, já aplica a hyaluronidase ali na hora. mas não era produto, não, era um vaso, alguma coisa que superficial nesse ficou bem aparente. E eu pensei, Ficou duro? não. Aí eu pensei que eu tinha feito. Já ficou desesperada. Isso acontece de vez em quando, normalmente é só agulha. É só você perfurou o vaso, aí ele richicoteou lá dentro e ele se movimentou. Mas pode ficar bem duro, porque às vezes ele está numa região comprimida, ele joga todo o sangue ali, extravasa e fica bem duro ali também. E normalmente não é nada, mas a gente fica assustado porque é diferente. O mais importante nesse caso é se ver se tem dor. Está anestesiado, não vai ter dor a acompanhar o pós. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Posso fazer uma selfie com vocês aí de fundo? Para finalizar? O Neto tá ali assim, ó. Deixa eu tentar aqui no cantinho para registrar aí. Opa! Muito obrigado, pessoal. De verdade, espero ter agregado aí na vida de vocês.